Sejam muito bem-vindos ao programa Inclusão 220. Aqui eu ajudo professores a dominarem a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência. Eu sou Verusca de Paula e o tema de hoje é possível fazer adaptações curriculares para os seus alunos com deficiência sem nenhum recurso? Será que é possível? Mesmo que você não tenha nenhum recurso disponível ou tenha poucos recursos, é importante que você faça as adaptações curriculares para o seu aluno com deficiência. Porque além de você favorecer a aprendizagem, aprender é um direito que todo aluno tem. Todo aluno tem o direito a aprender. Por exemplo, se você tem um aluno na sua sala e você está dando aula de matemática no 5º ano e a sua turma toda está aprendendo equação do 1º grau, o seu aluno com deficiência também tem direito de aprender matemática, ainda que não seja naquele momento a equação do 1º grau. Ele tem o direito de aprender o conteúdo que você está ministrando para toda a turma. Por isso que é importante você fazer adaptação curricular. Mas tem professores que ficam achando que não conseguem fazer adaptação curricular porque eles não têm materiais adaptados, ou eles não têm uma tecnologia mais moderna, mais avançada, ou acham que tem poucos recursos, precisam de um repertório maior, e aí fica esperando ter esses recursos, essa tecnologia para fazer as adaptações curriculares. Ele não pode ficar esperando até que você aprenda. Seu aluno não pode ficar esperando até você aprender e dominar esses recursos. Ele precisa aprender agora com o que você tem no momento. É claro que todos nós queremos ter os melhores recursos, as melhores estratégias, tecnologias. Nós precisamos de todas as facilidades que a tecnologia pode nos oferecer. Sim, nós precisamos ter esses recursos, sim, podemos ter. Mas se hoje você ainda não tem um amplo repertório, recursos variados, Se você ainda não aprendeu a dominar adaptações curriculares, isso não pode ser motivo para você não fazer adaptações curriculares para o seu aluno com deficiência. Pois existem adaptações em que você nem precisa usar material nenhum, sabia? Você precisa adaptações que você nem precisa ter nenhum recurso para fazer. Essas adaptações são extremamente importantes para os alunos, pois através delas os alunos poderão dar respostas educacionais adequadas. Em outras palavras, o seu aluno vai conseguir aprender. Você nunca deve esperar estar pronto para começar a ter práticas inclusivas em sala de aula. Nunca deve pensar assim: Verusca, mas eu não tenho formação específica em adaptação curricular, nem em educação especial. Eu não sei fazer adaptação curricular e por aí outras questões. Calma, porque na medida em que você vai compreendendo a importância de fazer as adaptações curriculares, você vai mudando a sua mentalidade sobre a inclusão. Para mim, isso aí é pessoal. A única maneira de se incluir de verdade é fazendo as adaptações curriculares para os alunos com deficiência. Para mim não tem outra forma de você garantir a inclusão. Porque do que adianta tantas lutas dos pais, professores, escolas, da sociedade de maneira geral? Tantas leis para garantir que as pessoas com deficiência estudassem dentro da sala de aula, do ensino regular, se elas continuam excluídas estando dentro da sala de aula. De que adianta? Porque se o aluno está dentro da sala de aula, mas ele não tem um currículo adaptado para a necessidade dele, ele vai continuar excluído lá dentro da sala. Então, ali dentro da sala de aula, ele não está conseguindo aprender o que você ensina para a turma. Porque o conteúdo não está adaptado à necessidade dele, ao nível de conhecimento que ele tem, ao nível de desenvolvimento dele. Isso é inclusão? Não. Estar dentro da sala de aula simplesmente não garante a inclusão. Na verdade, isso é um retrocesso, porque isso a gente chama de integração. E a gente aqui não está querendo apenas integrar o estudante com deficiência dentro da sala de aula. Nós queremos incluir. E incluir
É permitir que ele aprenda junto com os outros alunos, com os demais alunos, que ele aprenda com toda a turma, que ele aprenda tudo que os outros alunos estão aprendendo, porém dentro do nível de desenvolvimento dele, seja na matéria que for. Se você estiver ensinando geografia, português, ciência, matemática, física, química, ele também tem o direito de aprender todos esses conteúdos. Quando o professor faz as adaptações curriculares para o seu aluno com deficiência, mesmo que ele tenha poucos recursos ou até mesmo sem nenhum recurso, ele ainda assim ele vai estar promovendo a aprendizagem do aluno. Porque além de facilitar o seu trabalho em sala de aula, imagina, quando você tem uma aula pensada para atender a necessidade específica, a necessidade educacional dos seus alunos, seja eles alunos com deficiência ou não, o seu trabalho fica muito mais tranquilo, ele flui mais em sala de aula. Você, como professor, vai se sentir mais seguro na sua atuação, ficando muito mais fácil colocar em ação o seu planejamento. Eu vou te dizer uma palavrinha que pode te ajudar na hora de fazer adaptação curricular sem precisar utilizar nenhuma atividade diferenciada para o seu aluno com deficiência. E essa palavrinha simplesmente é mediação. Mediação da aprendizagem é guiar, ajudar, conduzir o aluno para aprender, sem dar respostas prontas, e sim ajudar o aluno a pensar, a refletir. A sua atitude como mediador da aprendizagem pode ser, talvez, a maior adaptação curricular para o seu aluno conseguir aprender. Nós sabemos que a adaptação curricular é responsabilidade do professor regente, juntamente com a equipe pedagógica, que deve auxiliar nessas adaptações. Então, o professor tem sim a responsabilidade de criar estratégias para que o aluno desenvolva. Mas essas estratégias não implicam necessariamente em você ter que elaborar uma atividade diferenciada, adaptada, porque existem estratégias que são atitudinais dos professores. Essas estratégias estão voltadas para a atitude do professor. E em pequenas mudanças, às vezes, na sua postura, nas suas atitudes, nas palavras, na forma de intervir, vai fazer com que o aluno com deficiência consiga aprender. Mesmo que você não tenha os melhores recursos para fazer adaptação curricular para o seu aluno com deficiência, você consegue fazer o seu aluno aprender e se desenvolver, porque o recurso em si não garante a inclusão. Mesmo que seja entregue o recurso mais bem elaborado para o aluno com deficiência, se o professor não fizer uma intervenção correta, o aluno não vai conseguir usar esse recurso que o professor criou para ele. Não vai conseguir extrair o melhor aprendizado. A sua mediação será a maior adaptação curricular para o que o seu aluno com deficiência pode receber. Mediar é estar no meio entre o que ele sabe e o que ele pode vir a saber. O que ele sabe hoje é o conhecimento real, e aí nós estamos falando de Vygotsky. E o que ele não sabe é o conhecimento potencial, ou seja, o que ele pode vir a saber. E nesse espaço aí, nessa zona que é chamada de zona de desenvolvimento proximal, que é a zona onde você, professor, vai atuar como mediador da aprendizagem. Estar nessa zona de desenvolvimento é fazer a mediação da aprendizagem. Sim, isso sim é uma estratégia de adaptação curricular. E se não for a primeira, na minha opinião, ela é a base de todas as formas de se adaptar ao currículo. Essa, gente, é a minha opinião pessoal. Porque eu já vi professores com excelente repertório de estratégia de adaptação curricular, que acreditavam que apenas dando aquela tarefa ou aquele recurso na mão do aluno, o aluno iria aprender. Eu sou professora de EE e uma das minhas funções é ajudar e orientar professores da sala de aula, do ensino regular, a fazer adaptações curriculares. Frequentemente, eu estou orientando professores a fazer adaptações curriculares. E muitos ficam como espectadores no processo, não assumindo o seu lugar de mediador. E aí, quando chegam para mim e dizem, eu usei o recurso X, eu usei a estratégia Y, e o aluno não houve evolução, não houve aprendizagem. Você já passou por essa situação? Elaborar uma atividade adaptada para o seu aluno com deficiência e mesmo assim ele não consegue fazer a tarefa ou não consegue aprender? Isso pode acontecer por várias situações. Pode acontecer por diversos motivos,
mas o professor não pode estar pensando que só porque ele fez uma adaptação da atividade que o aluno vai aprender. Tem gente que fala assim: eu tô precisando de uma adaptação curricular para um aluno autista que tá no 4º ano. Ele é não verbal e eu vou procurar aqui na internet e vou imprimir uma atividade para ele. Aí vai lá na internet, atividade de adaptação curricular para aluno autista do 4º ano. Achei essa atividade, pim, imprimiu, pronto, o aluno vai aprender. Não, gente. Primeiro que essa atividade ela tem que ser contextualizada com o nível de desenvolvimento do seu aluno. Ele é não verbal, mas existe uma série de variações no nível de autismo. E assim, a atividade tem que ser ajustada ao nível de desenvolvimento desse aluno. E a abordagem, como foi feita essa mediação dessa aprendizagem? Simplesmente entregar na mão do aluno e dizer: aí, faz aí, fica quietinho. Será que o aluno vai fazer? Ainda que seja a atividade mais bem adaptada, sozinho, sem mediação ou com uma mediação errada, sem intervenção, o seu aluno não vai conseguir fazer ou não vai aprender. Junto com o professor, eu ajudo o professor a rever se ele fez uma mediação eficiente. E na maioria dos casos, quando eles relatam que fez adaptação curricular e não conseguiram que o aluno tivesse uma resposta educativa positiva, na maioria das vezes era simplesmente um ajuste na abordagem ou na linguagem. Era simplesmente estar atendendo às necessidades educativas e mediar a aprendizagem. Simplesmente faltava uma mudança atitudinal do professor para que a adaptação curricular fosse exitosa, fosse efetiva. Não era a atividade que estava errada. Na verdade, às vezes a atividade estava excelente, ótima. O que estava precisando ajustar era apenas a mediação. Se o professor não fizer a mediação da aprendizagem com os alunos com deficiência para que as adaptações curriculares se efetivem na prática, o professor vai nadar e vai morrer na praia. Vai gastar esforços criando atividades diferenciadas, elaborando planos de aula, planos de desenvolvimento individualizados fantásticos e o aluno vai continuar sem evolução na aprendizagem. Por isso que falo que a primeira adaptação curricular que deve acontecer é repensar a mediação que está sendo feita, rever as intervenções realizadas se estão sendo eficientes ou não. Quando eu vou orientar sobre os planos de desenvolvimento individual dos alunos, eu vejo, gente, planos fantásticos, hiper bem detalhados, super bem escritos, mas o aluno não está aprendendo, porque às vezes o professor está se pautando somente na adaptação da atividade. Ele não está levando em conta a mediação, a mudança atitudinal. Não está se pautando de que ele é o mediador da aprendizagem, que ele quer que aconteça através dessa aprendizagem adaptada. A atividade em si, gente, não resolve, não garante a inclusão. Muitas vezes o professor acha que o aluno não aprendeu porque ele tem dificuldade de aprendizagem. E o que pode estar acontecendo, na verdade, é uma falha no ensino. Não é uma dificuldade na aprendizagem, e sim uma dificuldade na ensinagem. O professor, seja ele regente de turma, professor de apoio, ou professor de AE, como eu sou, ou até mesmo pedagogo, sim, os pedagogos também precisam ter conhecimento disso. Inclusive, se você conhece algum professor de AE, regente de turma, professor de apoio ou pedagogo, manda esse vídeo para eles, para que eles também possam entender que nem sempre somente fazer uma atividade adaptada vai ajudar o aluno a evoluir. Ele precisa entender como fazer uma mediação eficiente. E eu vou mostrar para vocês aqui como se faz essa mediação, para que professores possam entender que, independente da adaptação curricular que se faça, a base sempre será a mediação professor-aluno. Usando a mediação como base para todas as outras maneiras de se adaptar o currículo, é que eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de adaptações curriculares em que você, professor, não vai precisar de nenhum recurso específico para fazê-la. Por exemplo, temporalidade. Essa palavra está relacionada ao tempo, ou seja, você pode tanto aumentar o tempo para o seu aluno fazer uma determinada atividade, como diminuir esse tempo. Esse ajuste temporal vai depender da necessidade de cada aluno. Por exemplo, um aluno com deficiência intelectual leve, ele pode ter um tempo maior, precisar de um tempo maior para conseguir fazer determinada tarefa que você propôs. Se a tarefa da turma é a produção de texto e ele consegue produzir um texto curto, porém ele precisa mais tempo e mais intervenção para organizar
e poder escrever, ele tem direito a ter um tempo maior para fazer essa tarefa. No caso de aluno surdo, uma adaptação curricular em relação à temporalidade é se o professor propõe uma atividade que é verbal. O aluno é surdo, então provavelmente ele vai precisar de muito mais tempo para poder conseguir executá-la. Se for um aluno cego com uma atividade exclusivamente escrita, por exemplo, no braille, o aluno precisa de mais tempo para poder dar conta de escrever as atividades. Então ele também tem direito a esse ajuste temporal. Atividades que exigem abstração, como por exemplo, unidades no estudo da matemática, demandam não somente mais tempo, mas também demandam um suporte maior para o seu aluno com deficiência intelectual. Então, os alunos com necessidades educacionais especiais, eles têm um ritmo próprio de aprendizagem, necessitando às vezes de um tempo maior para alcançar os objetivos de aprendizagem que você propôs no currículo. Por isso, faz necessário a adaptação da temporalidade. Essa é uma adaptação curricular importante e você não precisou utilizar nenhum recurso. Você consegue perceber nesses exemplos citados, tanto para o cego quanto para o deficiente visual, deficiente intelectual, que não precisou de nenhuma tarefa diferenciada, você apenas usou a adaptação temporal para ajudar esse aluno a ter acesso ao currículo, ou seja, a adaptação curricular, ela aconteceu baseada apenas na temporalidade, no tempo que você deu a mais para esse aluno fazer. Outro exemplo, em que você vai poder fazer adaptação curricular sem utilizar nenhum recurso extra. Um exemplo é um aluno com baixa visão. Só de você posicionar esse aluno de forma que ele possa ver os movimentos orofaciais, ou seja, as expressões faciais do professor, do colega, dar expressões verbais, abordando tudo que você está falando na sala de aula. Por exemplo, você está trabalhando ciências, né? Está trabalhando sobre uma folha. Você pega essa folha, que pode ser usada para fazer remédios medicinais, por exemplo, uma erva medicinal. Para o aluno cego, você precisa descrever essa folha, se ela é pequena, se ela transmite aroma, como é a textura dela, deixar o aluno tocar, sentir. Você vai ler, por exemplo, tudo que você escrever no quadro ou na lousa, você vai ler para esse aluno, isso também é uma adaptação curricular. Essa adaptação curricular foi apenas uma intervenção pontual, não precisou de nenhum recurso para você conseguir fazer. O que eu quero te mostrar com esses exemplos é de que o professor não deve pensar que somente se souber construir materiais adaptados é que ele está pronto para fazer a adaptação curricular. É claro que ele precisa sim adaptar as atividades, mas mesmo se ele ainda não sabe exatamente como fazer isso, se ele tiver uma mente inclusiva, se ele se propor a ser mediador da aprendizagem, e para isso ele precisa estar no meio da aprendizagem, é claro que ele precisa conhecer o aluno, saber o que ele sabe fazer, o que ele precisa aprender, entender que essa mediação é uma das etapas mais importantes na adaptação curricular dos alunos com deficiência. Ele, mesmo sem nenhum recurso ou com poucos recursos, ele já está garantindo a inclusão do aluno com deficiência. Os professores erram ao acreditarem que precisam confeccionar muitos materiais para fazer as adaptações curriculares, porque acham que só assim os alunos com deficiência vão aprender. Já vi professores no início do ano receber um aluno com determinada deficiência e já começa a ficar desesperado, porque vão ter que fazer adaptações curriculares e fala: ai meu Deus, eu preciso fazer as adaptações curriculares, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso adaptar matemática, ciência, geografia, história. Calma! O professor ainda nem conheceu o aluno, nem sabe como é esse aluno, o que ele vai precisar aprender. Você precisa ir com calma para fazer as adaptações curriculares. Em outros vídeos eu vou mostrar para você com muitos exemplos de como adaptar o material na prática, tanto de português quanto de matemática e de vários outros conteúdos. Eu vou postar aqui muitas sugestões e dicas para nós, tá? Vamos falar tudo sobre adaptação curricular e vem muita coisa boa por aí. Mas primeiro, eu preciso entender que eu faço parte da adaptação curricular, porque eu sou professora, eu sou mediadora do processo. Vocês conseguem entender que não é a atividade em si que vai garantir que o seu aluno aprenda? Você pode trazer a atividade mais bem elaborada do mundo para o seu aluno, fazer uma atividade super adaptada. Se a mediação não for correta, vai ajudar muito pouco. Vamos pensar aqui um exemplo. Um aluno que apresenta sentimentos de inferioridade, de fracasso.
A atividade será comprometida pelo próprio olhar do aluno sobre si mesmo. Nós sabemos que o que nós pensamos influencia demais nas nossas ações. Se eu acredito que eu não sou capaz, que eu não consigo, provavelmente eu não vou conseguir. E muitos alunos com deficiência podem ter esse sentimento de incapacidade, de não conseguirem. Essa crença pode limitar muito a aprendizagem. Por isso, a sua mediação vai ser determinante para o aprendizado dele. Olha essa tabela aqui que mostra uma matriz de formação de crença. Então, esse aluno tem a crença de que não consegue aprender. Gera nele um sentimento de que ele é incapaz, limitado. Esse sentimento gera nele um pensamento. Eu não faço nada porque é difícil, porque eu não consigo, porque eu sou burro. Eu não consigo fazer as tarefas do que o professor me dá. Isso vai gerar nele um comportamento e ele acaba não fazendo as atividades. E esse comportamento só vai reforçando a crença de que ele é incapaz e limitado. Percebe que isso é um ciclo que ele vai se alimentando? Vai pensando, sentindo, comportando e pensando novamente, sentindo, comportando. Isso é um ciclo. Muitos alunos com deficiência podem ter esse sentimento de incapacidade, de que não consegue. E essa crença de incapacidade pode estar limitando a aprendizagem. E é aí, nesse momento, que a sua intervenção vai ser determinante para o aprendizado desse aluno com deficiência. Esse ciclo precisa ser quebrado. Mesmo que você não tenha as ferramentas e técnicas para reprogramação de crenças, você pode ter um papel importante para ajudar esse aluno a reconstruir, a construir novas crenças de capacidade. Consegue perceber que a sua forma de fazer a mediação da aprendizagem, as intervenções que você faz no processo, também são promotoras da aprendizagem para o seu aluno com deficiência? E através da sua mediação, você está garantindo que o aluno com deficiência tenha acesso ao currículo. Outra forma de você fazer adaptação curricular sem utilizar nenhum recurso é através das intervenções pedagógicas. Vamos pensar aqui o que são intervenções pedagógicas. As intervenções pedagógicas são interferências feitas pelo professor quando percebe uma dificuldade no processo de desenvolvimento e da aprendizagem de um aluno. Então, o objetivo das intervenções pedagógicas é ajudar o estudante a realmente compreender o conteúdo que você está ensinando. Existem diversas formas de fazer intervenções pedagógicas e uma delas é o trabalho em grupo. É claro que agora, com a volta do retorno presencial, é necessário a gente tomar um monte de cuidados em relação ao distanciamento social. Mas ainda assim é possível fazer um trabalho colaborativo. Organizar os alunos em grupos de rodas, de conversa, é ideal para equilibrar a sala e para ajudá-los a estimularem uns aos outros. Ao colocar os estudantes que tenham dificuldades com a matéria, com os outros estudantes que têm facilidades, eles também vão aprender sobre colaboração e como encontrar soluções em conjuntos. O professor, nesse processo, ele vai agir então como mediador, intervindo quando necessário. Um exemplo desse trabalho em equipe é usar o aluno como escriba. O aluno com deficiência que não sabe ou não consegue escrever vai dizendo o que entendeu do conteúdo e o outro aluno vai registrando no caderno dele. Essa é uma estratégia muito simples e você não precisou de nenhuma folha específica para poder fazer essa atividade para esse aluno. Você pegou a mesma atividade que toda a turma estava fazendo e entregou na mão dele. Apesar dele não saber escrever, ele vai dizer o que conseguiu entender daquela atividade. E aí um colega, um monitor ou até mesmo você, professor, pode ir registrando essa atividade para ele. Eu vou contar para vocês uma adaptação curricular que fiz para um aluno meu com uma doença genética grave e progressiva chamada adrenoleucodistrofia. Como que eu fiz a adaptação curricular para ele, sem utilizar nenhuma atividade diferenciada, usando a mesma atividade que a turma estava usando, apenas sendo mediadora desse processo e fazendo uma intervenção significativa. Esse aluno meu, ele tinha 10 anos e desde os 5 anos de idade ele vinha tendo uma evolução severa da doença. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, mas tem um filme baseado numa história real que se chama O Óleo de Lourenço. Não sei se você já conhece. Se você não conhece, vale a pena muito assistir esse filme. É uma doença muito rara, não é uma doença comum. Muito raro você ter um aluno com essa deficiência.
Porém, a gente não sabe o dia de amanhã, por isso é bom a gente conhecer. Esse filme é muito lindo, eu chorei demais quando assisti esse filme e já assisti várias vezes. Quando você assistir o filme, você vai entender um pouco mais quando eu falar sobre esse meu aluno. Esse meu aluno, ele já estava perdendo o equilíbrio para caminhar, a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina já estava muito comprometido. Antes da evolução, ele era um menino normal, alfabetizado, ele corria, brincava, tinha uma vida normal. Mas quando eu recebi, ele já tinha perdido muitas funções. Eu lembro muito bem de uma atividade em especial que eu estava trabalhando com a turma. Era uma produção de texto. Era um gibi da Turma da Mônica. Os alunos iriam receber esse gibi de cenas mudas, iriam colorir e depois produzir um texto sobre o que eles entenderam daquelas cenas mudas ali, organizar. Então eu entreguei para toda a turma e para esse meu aluno eu o ajudei a recortar e colar no caderno. Toda a turma coloriu e ele também coloriu. Enquanto os meus alunos faziam o registro, ele fez vários rabiscos na folha e veio me entregar todo feliz. Naquela época ele andava ainda já cambaleando, ele tinha muita dificuldade Naquela época ele andava cambaleando, ele tinha muita dificuldade para se locomover. Então, enquanto os alunos estavam registrando a produção de texto, ele veio e me entregou uma folha toda rabiscada. E eu disse para ele assim: nossa, que legal, você fez sua atividade. Conta para mim o que você entendeu dessa tirinha, sobre quem ela fala, que história que ela está falando. E ele, com muita dificuldade, ele conseguiu dizer uma palavra: Mônica. Ele tinha entendido que as cenas mudas falavam sobre Turma da Mônica. Então, naquele momento, eu peguei a caneta e escrevi debaixo dos rabiscos dele, e escrevi: a história fala sobre Turma da Mônica. Eu não me lembro exatamente o que eu escrevi, mas eu escrevi lá, né? Fiz o registro que ele tinha entendido, que era sobre a Turma da Mônica. E aí, eu, como faço com todos os alunos, eu dei um certo e escrevi parabéns. Pensa num garoto que ficou feliz. Ele ficou extremamente feliz, ele saiu carregando aquele caderno todo feliz e voltou para o lugar dele. E no outro dia eu tive uma grata surpresa. Eu fiquei muito emocionada, porque no dia seguinte a mãe dele foi até a escola para me agradecer pelo que eu fiz pelo filho dela. Ela disse que os professores anteriores sempre entregavam todas as atividades que o filho fazia e as atividades vinham sempre escrito: incompleto, errado, não fez. Na verdade, ela queria dizer que até então nenhum professor tinha feito uma adaptação curricular para atender a necessidade específica do filho dela, que aquela era a primeira atividade em que ele realmente participou de verdade junto com a turma. Olha, o depoimento daquela mãe mexeu muito comigo, muito. No ano seguinte, esse aluno morreu, ele faleceu, mas ele deixou para mim um grande aprendizado, de que com uma pequena intervenção eu posso transformar a vida de alguém. Com a pequena modificação na minha postura, na minha forma de mediar, de intervir, eu posso resgatar a autoestima de um aluno, resgatar a esperança de uma mãe que estava sofrendo por ver o filho que não conseguia fazer nenhuma tarefa aos olhos dos professores, pois os professores avaliavam aquele aluno baseado no desenvolvimento dos outros alunos. E apesar dele não saber escrever, ele sabia sobre o que estava sendo falado naquela aula. Ele fez o registro do nível dele, então eu valorizo a aprendizagem dele. Eu foco no potencial que ele tem e não nas limitações que ele apresenta. Eu foco no que ele fez e não no que ele não fez, para que ele possa ir além. Por isso, fazer as adaptações curriculares para o aluno com deficiência, mesmo se você não tiver recursos disponíveis, é importante. Mas eu preciso deixar bem claro que existem situações em que fazer as atividades curriculares sem nenhum recurso não é bom, porque somente com a mediação e com a intervenção não vai funcionar, pois o aluno pode sim estar precisando de uma atividade adaptada ao seu nível de desenvolvimento. Você vai precisar de recursos variados para fazer uma adaptação curricular. Eu vou te dar um exemplo disso. Pense em um aluno que está numa aula de matemática. A turma pode estar estudando raiz quadrada. Pode ser que ele não saiba nem fazer a conservação de quantidade. Lembra das provas piagetianas, provas de Piaget? Que você coloca uma fileira de fichas e pede para o aluno contar. Depois você pega aquela mesma fileira de fichas e empilha.
e pergunta se aumentou ou se diminuiu a quantidade. Aí o aluno que pensa que só porque está ocupando um espaço menor a quantidade foi alterada. Para esse aluno, só a mediação não vai ser suficiente. O conteúdo, gente, é raiz quadrada. Ele vai precisar de uma atividade adaptada para que ele aprenda o conceito matemático junto com os outros colegas da turma. Mesmo que nesse momento não seja de raiz quadrada, vai ser no nível de aprendizagem dele, mas ele vai precisar de uma atividade adaptada. Mas eu fiz esse vídeo para que você entenda que, independente da atividade ser adaptada ou não, a mediação da aprendizagem é que vai torná-la de fato inclusiva. Mais professores e pedagogos precisam entender que ter um vasto repertório de recursos para adaptar as atividades é sim muito importante. Mas que se você ainda não tem esse repertório, existe ainda muita coisa que você pode fazer para garantir que as adaptações curriculares sejam feitas. Resumindo aqui, mesmo que você não tenha nenhum recurso disponível, ainda assim você consegue fazer a adaptação curricular, porque mais importante do que qualquer recurso que você utilizar, a sua mediação é que vai definir o sucesso ou não da aprendizagem do seu aluno. Grande beijo e até a próxima!